Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. Nesta videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da primeira série do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, aqui de Macaé. Então, se você é um aluno CAF e vai estar estudando a sua revisão através dessa videoaula, eu aconselho a você pausar esse vídeo agora, tentar fazer sua revisão e depois voltar e verificar o que você acertou e o que você errou. Faça primeiro a revisão para que você tenha aí um teste dos seus conhecimentos. Se você não é um aluno CAF, mas está na primeira série do ensino médio e quer aprender um pouco mais de química comigo, essa lista vai estar disponível através de um download aqui na descrição do vídeo. Então, você pode aproveitar e fazer o download. Bom, nessa lista de exercícios de revisão, nós vamos estar falando sobre os seguintes assuntos: estados físicos da matéria e suas mudanças, reconhecimento de propriedades gerais específicas da matéria, classificação de fenômenos em físicos e químicos, o ciclo da nossa maravilhosa substância água, determinação do estado físico pelo ponto de fusão e de ebulição. E também nós vamos estar falando sobre características de gráficos de aquecimento de materiais. Ufa, muita coisa, certo, gente? Então, vamos que vamos começar sem mais delongas. Eu vou estar projetando agora a lista para vocês no vídeo e vocês vão estar acompanhando a essa maravilhosa videoresolução. Lembrando que você pode fazer o download, vai estar o link aí na descrição para que você possa estar fazendo o download. Bom, vamos lá, corrigindo a nossa primeira questão, que aparece aí na sua tela. Exatamente. Veja aí se o seu Zoom está bom ou não. Eu tentei dar o Zoom porque justamente ano passado eu já gravava essas videoaulas. Eu percebia que os alunos se queixavam muito, então tentei colocar a lista com o Zoom assim, mas dependendo da questão, eu vou precisar de um espaço maior para desenvolver melhor alguns assuntos, e aí eu vou ter que estar reduzindo o som e utilizando aqui uma região paralela do Whiteboard. Ok? Então vamos lá, revisão teste de química, turmas 1001 e 1002 do primeiro bimestre. Primeira questão diz o seguinte, acompanhe a leitura comigo. Durante um banho de água quente com a porta do banheiro fechada, nota-se um vapor saindo do box. E com o passar do tempo, o espelho do banheiro fica extremamente embaçado. Ao sair do banheiro e deixar a porta aberta, uma menina demora alguns minutos para achar seu estojo de maquiagem. Ao retornar ao banheiro, ela percebeu que o espelho que estava embaçado estava começando a desembaçar. Letra A. Qual o nome da mudança de estado físico relacionado ao vapor saindo do box? Letra B. Qual o nome da mudança de estado físico relacionada ao espelho embaçar? Bom, gente, isso daí é uma questão que foi feita por mim, tá? Eu sou autor de várias questões, eu adoro fazer pelo menos metade do meu teste com questões inéditas. E a gente tem aí o seguinte: uma menina no box tomando banho, quente. A resistência do chuveiro aquece a água, que está líquida. Uma parte dessa água líquida, por ser aquecida, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E isso dá origem ao vapor saindo do box. Então, aqui vou grifar, ó, o vapor saindo do box vai ser a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O nome dessa passagem, que sai do líquido para o gasoso, se chama vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, que é um fenômeno endotérmico, ou seja, ele absorve calor, certo? Agora vamos para a letra B. Qual o nome da mudança de estado relacionada ao espelho embaçado? Então, esse vapor aí, certo? Ou esse gás que foi formado devido à menina estar tomando um banho quente, quando ele entra em contato com uma superfície mais fria, como o espelho, ele vai trocar de calor com essa superfície do espelho. E aí ele vai deixar de ser gás e vai retornar a ser líquido. Então, acontece um fenômeno de liberação de calor desse gás, que faz o espelho embaçar. Então, o espelho está embaçando porque o gás, ao trocar de calor com o espelho, ele volta a ser líquido. E o nome desse processo se chama
liquefação ou condensação, ok? Na letra A, certo? Eu respondi vaporização. Muita gente pode também responder um sinônimo da vaporização que acabou se tornando justamente por ser muito utilizado e aparecer muito em questões, que é a ebulição, ok? Eu aceitaria também aqui ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, só que ela acontece de maneira artificial, né? O homem que provoca isso não deixa de ser ali, que querendo ou não, a resistência, né? O homem que construiu aquele equipamento e tudo mais. Tudo bem? Bom, gente, essa era o gabarito, né, as respostas aí da primeira questão. Quero saber se você, aluno CAF, acertou, então já deixa aí nos comentários se você acertou a primeira questão, qual que você acertou, qual que você errou. Interaja comigo também nesse ambiente virtual, já que vocês são dessa geração do ambiente virtual, né? Bom, gente, desculpem aí a minha voz e tá um pouco fanha, eu estou gravando essa videoaula com um pouco de dificuldade, porque eu fiquei um pouco congestionado devido ao ritmo de trabalho muito intenso, mas eu acredito que a gente vai conseguir terminar a gravação com vocês compreendendo tudo, se Deus quiser. Bom, vamos agora para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: acompanhe aí a leitura que vai estar começando a partir de agora. A prata é um metal precioso conhecido por sua alta condutibilidade elétrica, propriedades antimicrobianas e ampla utilização em joias, eletrônicos e aplicações médicas. Ela apresenta temperatura de fusão 962 graus Celsius. Você sabe por que a prata escurece com o uso? Por que em algumas pessoas a prata escurece e outras não? O que escurece a prata é uma camada de sulfeto de prata, Ag2S, uma reação criada quando a prata entra em contato com o composto de enxofre como gases gerados pela queima de veículos, ácido úrico e o suor. Os termos sublinhados no texto são, respectivamente, ele que classifica em substância pura, simples ou composta, ou propriedade geral e específica, ou ainda em mistura, que são aí o jogo de palavras que estão presentes da letra A até a letra E. Bom, gente, para eu falar sobre essa questão 2, aí eu vou precisar realmente reduzir o zoom aqui e eu vou precisar que vocês acompanhem comigo algumas observações. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que nem sempre quando vier o nome de uma substância vai vir a fórmula química dela. Isso não acontece, por exemplo, a prata. Tá vendo ali? A gente sabe que é uma matéria, a gente sabe que é uma substância, mas não veio a fórmula química dela. E a gente tem que estar pronto para esse tipo de questão. E como que eu vou estar pronto para esse tipo de questão, professor? Você vai estar pronto para esse tipo de questão quando você tiver acesso a isso aqui que eu vou estar compartilhando com você agora. Então, existem algumas substâncias mais elementares, mais simples, mais do nosso cotidiano, que você tem que saber, certo? Obviamente, se ela é considerada uma substância pura, simples, ou se ela é uma substância pura, composta. E qual a diferença entre substância pura simples e composta? E quais são essas substâncias que eu preciso saber, professor? Então, essas substâncias estão aparecendo aqui agora no seu vídeo, tá bom? Então, acompanhe comigo aqui essas substâncias, né? Vou dar aqui uma reduzida, vou vir para cá, e vou jogar essas substâncias aqui, ó, correto? Assim como você também tem que saber as principais misturas elementares, que eu também vou estar pegando e eu também vou estar aqui jogando no vídeo, ok? Ótimo, ó, que beleza. Maravilha que ficou, hein? Ô, coisa boa. Então vamos lá, senhoras e senhores. Primeiro, o que que é uma substância pura e o que que é uma mistura? Depois a gente vai falar sobre essa questão aí da classificação das mesmas. Bom,
Substância pura é quando eu tenho um material, gente, formado por unidades químicas iguais. Se a unidade química formadora do material for átomo, todos os átomos têm que ser iguais. Se a unidade química formadora do material for molécula, todas as moléculas têm que ser iguais. Então, se você for olhar aí comigo a questão, você vai perceber uma coisa. O que você vai estar percebendo aí? Você vai estar percebendo que eu tenho aqui o carbono na forma de grafite, C puro. A prata, Ag puro. O gás oxigênio é o O2. Já o gás ozônio é o O3. O gás nitrogênio, N2. O fósforo, P4. E o ferro, Fe. São substâncias muito presentes em nosso cotidiano e que, às vezes, eu posso ter a citação dessa substância e a fórmula química, e às vezes eu só posso ter o nome da substância. Então, você tem que estar pronto para reconhecer essas substâncias. Essas são as simples. Quais seriam as compostas importantes que você soubesse a forma? A gente tem aqui água, H2O, sal de cozinha, NaCl, gás carbônico, CO2, álcool etílico, C2H6O, açúcar ou sacarose, C12H22O11, soda cáustica, NaOH, e o GNV, o gás natural veicular, que abastece o carro de milhões de pessoas todo dia nos postos de gasolina, CH4. Bom, agora que você sabe a maioria das substâncias simples e compostas, a gente tem que lembrar de substâncias simples e compostas. As substâncias simples são aquelas que são formadas apenas por um elemento. Já as substâncias compostas são aquelas que são formadas por dois ou mais elementos. Ok? Além disso, o que que você tem que saber? Você tem que saber que cada elemento corresponde a uma letra maiúscula na fórmula. Então, você não pode confundir, por exemplo, o Fe com dois elementos só porque tem duas letras. O Fe é o ferro e é só um elemento. Fe. Existem outros elementos que não têm duas letras, só tem uma letra maiúscula, por exemplo, como o gás oxigênio, o O2. Então, lembra que eu reconheço a quantidade de elementos que eu tenho numa fórmula química pela letra maiúscula. Letra maiúscula. Ok? Bom, gente, outra coisa interessante que eu preciso falar sobre substância simples e composta é que toda vez que eu tiver metais e gases nobres, todos esses elementos, metais e gases nobres, todos esses materiais, vão ser formados por substâncias puras monoatômicas. Como assim, professor? Substâncias puras monoatômicas. A fórmula química que representa o nome daquela substância só vai ter um átomo. Então, por exemplo, se for um metal, eu posso citar aqui dois que apareceram ali, ó. A prata, que é o Ag. A gente pode citar o ferro, que é o Fe. A gente pode falar do ouro, que é o AU. Ok? E se for um gás nobre? A mesma coisa. Substâncias simples formadas apenas por um átomo, monoatômicas. Então, posso falar do gás hélio, eu posso falar do gás neônio, eu posso falar do gás argônio. Todos são gases nobres e, por consequência, substâncias simples monoatômicas, substâncias puras simples monoatômicas. Já outros gases, por exemplo, que não são gases nobres, como o oxigênio, o ozônio, o nitrogênio, já não são substâncias simples monoatômicas. Está vendo que tem um 2, um 3, um 2? São diatômicas, triatômicas, aí depende muito da composição de cada gás e a fórmula química, e como os átomos se ligam, que a gente vai estudar mais para frente.
Beleza, gente? Isso aí é muito importante. Toda vez que eu tiver um metal ou um gás nobre na forma de uma substância pura, essa substância pura vai ser monoatômica e, obviamente, ela vai ser simples, certo? Bom, quais são as principais misturas que você também tem que reconhecer pelo nome, se ele não der lá da fórmula química, né, entre parênteses, o que é? O ar atmosférico, que é uma mistura de gases, nitrogênio e oxigênio, não precisamos saber as proporções. A água mineral, que é a água mais sais minerais. O vinagre, que é utilizado para temperar algumas coisas na cozinha. H2O, ácido. H2O e ácido acético, né? Água e ácido acético. O álcool hidratado, que é uma mistura eutética ou azeotrópica. Vocês lembram? Exatamente, uma mistura azeotrópica, ou seja, tem a temperatura de ebulição constante. Vamos ver isso mais para frente na prova, ainda não vai cair no teste, mas eu já expliquei. O soro glicosado, que tem água mais glicose. O petróleo, que é uma mistura de 180 hidrocarbonetos, que são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio, mais algumas impurezas, como enxofre e nitrogênio. A pólvora, salitre, carvão e enxofre, o leite, água, gordura, proteínas e açúcares, o ouro 18 quilates, que é 75% ouro e 25% prata e cobre, o granito, que é a mistura de três principais minerais, o quartzo, o feldespato e a mica, e o aço, que é uma liga metálica de ferro mais carbono. O que eu falei sobre essas coisas? Porque nem sempre, como eu falei, vai ter a fórmula química da substância em parênteses. Agora vamos voltar à questão e vamos ver se a gente consegue pegar e entender o que ela queria com isso tudo, ok? Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui o zoom de novo. A prata, como eu falei, prata na forma de substância pura e também gases nobres, tá? A gente vai considerar que é uma substância pura o quê? Exatamente, simples. Então aqui, ó, primeiro, prata, substância pura, simples, que é o meu Ag, ok? Monoatômica. Temperatura de fusão é um valor específico que cada substância tem para passar do estado sólido para o estado líquido. Se é um valor específico, o próprio nome já nos subentende que é o quê? Temperatura de fusão vai ser uma propriedade específica e não uma propriedade o quê? Geral. Então deixa eu sublinhar aqui de azul, ó. Temperatura de fusão, propriedade específica. Vamos lá. Depois eu tenho a próxima palavra grifada, que é o sulfeto de prata. Como essa não é uma substância tão comum no nosso cotidiano, você perceba que o texto já deu a fórmula química dela. Não quer dizer que ele também não possa, em algum outro momento, dar a fórmula química de quaisquer outras que também sejam simples, mas você não pode ficar, né, em função dessa boa vontade do autor da questão ou da banca que está fazendo a questão. Aliás, a primeira e a segunda questão criadas por mim. Então, sulfeto de prata, aí a gente vai perceber que é uma substância pura composta. E para finalizar, eu tenho o suor. O que é o suor? O suor, ele vai ser composto de água mais sais. Opa, se eu tenho duas unidades químicas formadoras daquele material, a gente vai perceber que o suor ele não vai ser uma substância pura. Por consequência disso, ele vai ser uma mistura. Logo, a gente vai perceber que a alternativa correta será o quê? Substância pura simples, propriedade específica, substância pura composta e mistura. Então, o gabarito aqui vai ser a nossa letra C de casa, ok?
Tranquilo? Ótimo. Então vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, classificação de fenômenos, que diz o seguinte aí. Também fui o autor dessa questão. Foi realizada uma festa dos alunos da primeira série do ensino médio do CAF, na casa do diretor Frank, que ele não me mate por ter sugerido isso através de uma questão. Mas voltando ao que interessa. Dois alunos estavam muito entusiasmados com a festa, que aconteceu em um dia quente de verão. Classifique nas situações ocorridas na festa em fenômenos físicos, F, ou químicos, Q. Vamos lá. Primeiro, o gelo que estava nos copos com sucos estava derretendo com facilidade. Para acender o fogo da churrasqueira, foi utilizado um pouco de álcool e um palito de fósforo. O frasco de álcool ficou aberto e o volume contido nele diminuiu consideravelmente após 10 minutos. A mulher do diretor estava preparando a carne ao ponto para bem passar. Há uma pastilha de cloro dentro de um recipiente flutuador que facilita a dissolução da água na piscina. Bom, a gente tem que lembrar aí sobre o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico, né? Então, a primeira coisa aí é a gente lembrar disso. Um fenômeno físico, tá? Vai ser aquele fenômeno, aquela alteração da matéria que vai mudar a forma, volume e também o estado físico. Então, qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico. Já um fenômeno químico, ele obrigatoriamente ele vai precisar formar novas substâncias. E aí, para eu formar novas substâncias, certo? Eu tenho algumas evidências que podem ajudar nessa formação de novas substâncias que eu estou assinalando para aqui. Ó, evidências. Primeira evidência, liberação de gás ou calor. Segunda evidência, mudança de cheiro, cor ou sabor. Então, baseada nessas evidências e no que é um fenômeno químico e também físico, vamos fazer a questão. Vamos, primeira, o gelo que estava nos copos com o suco estava derretendo. Gelo derreter é uma mudança de estado físico do sólido para o líquido, fusão. Então, a fusão vai ser um fenômeno físico, mudança de estado físico. Para acender o fogo da churrasqueira foi utilizado um pouco de álcool e um palito de fósforo. A queima, certo? Vai ser aí que libera calor, né, para fazer a carne e tudo mais, vai ser um fenômeno químico, certo? O frasco de álcool ficou aberto e o volume contido nele diminuiu consideravelmente após 10 minutos. Também vai ser um fenômeno que aqui físico, certo? Mudança de estado físico. Vaporização do tipo evaporação lenta e natural. A mulher do diretor está preparando a carne ao ponto para bem passada, ou seja, mudou a cor da carne, mudou o que também? O gosto, né? Então, aqui, fenômeno o quê? Químico. Há uma pastilha de cloro dentro de um recipiente flutuador que facilita a dissolução na água da piscina.
Esse daqui é um fenômeno físico. Quando eu dissolvo apenas uma coisa, eu só estou mudando a forma do que ela estava, né? Ela estava sólida e agora ela vai estar aquosa, dissolvida na água. Essa dissolução do cloro não faz com que haja, certo? A formação de novas substâncias. Porque esse cloro que está presente na pastilha seria o hipoclorito de sódio. Agora, se fosse o gás cloro sendo borbulhado na água, aí sim eu formaria dois ácidos, que a gente vai ver isso no tratamento de água, e aí sim é um fenômeno químico, tá bom? Mas por enquanto, físico, tá bom? É isso aí. Vamos então agora à nossa próxima questão, questãozinha do ciclo da água, que diz o seguinte: o Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa-se em minúsculas gotículas que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Considere então as seguintes afirmativas. 1. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior que dos oceanos. 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. 3. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, atmosfera e hidrosfera. 4. A área rural. Na área rural, a maior infiltração da água devido à pouca presença de asfalto. 5. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. E ele quer saber quais estão corretas, como a gente está percebendo aí nas letras de A até a E. Então vamos lá. A evaporação das águas é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Isso daqui, gente, é falso, é errado. A evaporação das águas não é maior nos continentes. Por que que a evaporação não é maior? Né? Vou grifar aqui o maior. Não é maior porque nos continentes há menos água do que nos oceanos, tá? Então, aqui, ó, nos continentes, a menor quantidade de água. Se a menor quantidade de água, a evaporação vai ser menor ali. Eu não posso falar aqui lá só porque a gente vai ter ilhas de calor nos continentes, devido à formação das cidades e tudo mais, eu vou ter mais evaporação, tá bom? Isso é uma pegadinha, inclusive essa questão é do Enem. 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Verdadeiro, certo? Para ser mais exato aí, se a gente for pensar na vegetação e até mesmo nos animais, existe um termo para essa transpiração que vem do ciclo hidrológico da água. Se chama evapotranspiração, certo? Agora vamos para 3. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, atmosfera e hidrosfera. Também está verdadeiro, tá bom? O ciclo hidrológico ele permeia essas três esferas aí que compõem a biosfera do planeta. 4. Na área rural, há maior infiltração de água devido à pouca presença do asfalto. Também verdadeiro. Na área rural tem menos regiões pavimentadas, né? E, por consequência, o solo está mais disponível para receber a água e sofrer infiltração. 5. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Muito verdadeiro aqui, certo? Aqui eu posso citar algumas interferências humanas, como, por exemplo, descarte de esgoto.
E aí, o tanto de substância dissolvida pode influenciar na disponibilidade de água para sofrer evaporação. Aqui eu também posso falar sobre usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas podem mudar os fluxos de água e, por consequência disso, também afetar a evaporação de alguns ambientes, certo? Bom, então botei esses dois exemplos, mas tem muitos mais outros processos em que o ser humano pode interferir no ciclo da água. Então, como ele quer as corretas, a gente vai perceber que a 2, a 3, a 4 e a 5 são corretas. 2, 3, 4 e 5 seria a nossa letra D de dado, ok? Bom, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Questão não é do Enem, mas foi fabricada por mim essa questão. Muito orgulho de ter fabricado essa questão, demorei muito tempo. Estava muito cansado no dia que eu fabriquei essa questão. Acho que demorei mais 2 horas para achar um texto, pesquisar a temperatura de fusão e ebulição dos materiais. Então, hashtag essa questão, adoro ela. Vamos lá. A incineração é um processo utilizado para eliminar resíduos perigosos por meio de alta temperatura, de 900 a 1250 graus Celsius. Também pode ser incinerado tudo o que, sendo orgânico, já não é reutilizável ou reciclável. Muitos materiais podem conter vírus, como aqueles provenientes de hospitais, como agulhas e ampolas de vidro para a coleta de sangue e algodão. Outros podem ter substâncias tóxicas, como agrotóxicos, armazenadas em frascos de polipropileno, que é um plástico aí. Ainda podemos considerar os fertilizantes, que, apesar de não serem tóxicos, podem conter impurezas tóxicas, como o Cb, que é o cádmio, o Pb, que é o chumbo, e o Cr, que é o cromo. Analise a tabela abaixo contendo elementos que foram incinerados. Então, tem a substância, vidro, aço inox, melatinona e nitrato de amônio. E o que, que elas são, onde elas estão aplicadas, onde elas estão presentes em quais materiais, né? O vidro nas ampolas, o aço inox em agulhas e bisturis, a melatinona é um agrotóxico e o nitrato de amônio um fertilizante. Quais das substâncias da tabela acima seria eliminada quais das substâncias seria eliminada como poluente atmosférico gasoso pela chaminé, porque nós sabemos que incineração é eliminar resíduos por meio de aquecimento, alta temperatura. E aí a gente percebe lá em cima, ó, que a incineração é um processo que ocorre na temperatura de 900 a 1250 graus Celsius. Então, para que eu pegue e elimine uma dessas substâncias aí na forma gás, a gente tem que lembrar de uma coisa bem interessante. Cada substância, como a gente sabe, possui o quê, gente? Possui o que nós chamamos de temperatura de fusão, e também temperatura de ebulição. E a temperatura do ambiente a qual elas estão submetidas, certo? É de 900 a 1250. Então, se esse valor de 900 a 1250, certo? Esse valor aqui, ó, estiver antes da fusão, quer dizer que a substância ela nem vai derreter, ela vai passar a ficar sólida, ela continuará sólida, se for sólida. Entre a fusão e a ebulição, quer dizer que ela vai estar o quê? Líquida. E após a ebulição, quer dizer que ela vai estar gasosa. Então, acompanhe aí comigo. Quais desses materiais vão ser eliminados como poluentes atmosféricos? Ou seja, quer dizer que esta temperatura aqui do incinerador, ela vai ter que ser maior que a temperatura de ebulição, já que a ebulição vai ser meu parâmetro aí para identificar. E por que ele deu a fusão? Para te confundir. Como o autor dessa questão quis confundi-lo, porque é isso que os vestibulares fazem. Eles querem saber o seu nível de capacidade de filtrar informações que são importantes ou não, cara, da primeira série do ensino médio. Então, a gente vai perceber que, como é de 900 a 1250, a gente vai perceber que aqui, ó, a melatinona, ela vai vaporizar, porque essa temperatura aí de 512, ela vai ser bem menor da temperatura de 900 a 1250,
e também o nitrato de amônio, certo? Os dois, então, vão ser eliminados como poluentes, o quê? Atmosféricos. Então, qual é a minha resposta? Melatinona e nitrato de amônio. Correto? Tudo bem? Sim. Então, a temperatura ambiente está após a ebulição, por isso que elas estarão o quê? Gasosas. Gasosa após a ebulição. Então, agora nós vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte: uma questão que vai ser muito necessário que a gente saiba aquilo que eu já falei logo lá na segunda, reconhecer, certo? As principais substâncias simples e compostas e também reconhecer alguns materiais pelo nome apenas como mistura, né? Porque às vezes é fácil reconhecer, às vezes não é. Água e óleo é fácil porque tem o e eu tenho a citação o nome de duas substâncias, mas nem sempre é assim. Então vamos ver o que a questão 6 fala. Diz o seguinte aí, a sexta questão. A química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida e está inserida em nosso cotidiano de muitas formas em substâncias e misturas que constituem diversos materiais. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente. Respectivamente, quando acontece aí a citação desse advérbio, quer dizer que é na ordem mencionada. Ele quer nessa ordem uma substância simples, uma substância composta e também uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Então, aqui, o que é novo para a gente, que eu já expliquei o que é substância simples e composta lá na segunda questão, vai ser a questão da mistura homogênea e heterogênea. As misturas homogêneas, certo? São aquelas que apresentam apenas uma fase, e as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Fase é o quê? É cada coisa que eu consigo enxergar, ok? Bom, as misturas homogêneas, elas também podem ser chamadas por outro nome. É interessante você saber esse outro nome. Misturas homogêneas podem ser chamadas de solução, ok? E uma dica importante: toda mistura gasosa sempre é homogênea. Então, se tiver mistura de vários gases, sempre vai ser homogêneo. Vou anotar isso aqui. Toda mistura formada apenas por gases é homogênea. Ok? Sim? Perfeito. Bom, vamos lá então, gente. Água. Água não é uma mistura. É uma substância pura. Só que água nós sabemos que é o quê? H2O. Então, vou começar a analisar aqui os materiais que tem, tá? Então, água é H2O. E se água é H2O, a gente tem aqui uma substância pura composta. Bom, depois da água, ele fala também do granito. O granito, ele é uma mistura, como nós já vimos lá. Ele é composto de quartzo, feldespato e mica. Então, o granito vai ser uma mistura e eu consigo ver esses minerais porque eles possuem colorações diferentes na pedra de granito, né, que é usada muito como decoração. Então, vai ser uma mistura heterogênea. Eu vejo mais de uma face. Depois ele fala do alumínio. O alumínio é um Al, certo? Como a gente viu, metais, quando só são citados desse jeito assim, sem muita, sem estarem associados com outra coisa, na verdade, o Al vai ser o quê?
uma substância pura simples. E para finalizar, nós temos o aço. O aço. E o aço vai ser o quê? O aço é uma liga metálica, correto? De ferro e carbono. E o carbono não aparece, o ferro domina tipo como se fosse a incorporação desse carbono aí residual para dar mais resistência mecânica ao ferro, né? Mais tenacidade ao ferro. E só domina o ferro, só vejo uma coisa, então aqui o aço é uma mistura homogênea. Então, seguindo a ordem citada, primeiro ele quer uma substância simples. Então, aqui seria o meu primeiro. Depois ele quer uma substância composta, então a água apareceria como segundo. Depois ele quer uma mistura homogênea, então o aço apareceria como terceiro. E depois ele quer uma mistura heterogênea, então o granito deveria aparecer como quarto citado na letra. Então vai ficar primeiro alumínio, depois água, depois aço, depois granito. Letra D de dado. Correto? Sim. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 7, que diz o seguinte. Vamos lá, vamos lá. O gráfico abaixo representa os processos de fusão e ebulição de uma substância pura. Qual estado físico o chumbo se encontra após 70 minutos? E quanto tempo dura a ebulição? Cuidado, gente, porque nem sempre todas as questões ela não está letra A pedindo uma coisa e letra B pedindo outra. Às vezes não tem letra A e B, só tem um comando, e nesse mesmo comando eu peço duas coisas. Isso é típico do padrão de provas discursivas, por exemplo, como a UERJ, tá? E até mesmo em questões objetivas, eu já vi alguns concursos, dois comandos ao mesmo tempo, tá? Então tome muito cuidado com isso. Então a gente tem que responder duas coisas. Ele quer saber o estado físico após 70 minutos, é o primeiro comando, e o segundo comando é quanto tempo dura a ebulição. Então vamos lá. Após 70 minutos, a gente tem que lembrar que num gráfico desse de aquecimento, a substância sempre inicia no estado sólido. E aí, quando há uma mudança na inclinação da reta dessa substância, quer dizer que eu vou ter uma mudança de estado físico acontecendo, que aqui vai ser a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui ela vai ficar constante por um tempo, por ser uma substância pura, a questão fala isso lá em cima, ela vai ter a temperatura de fusão o quê? Constante. Depois que todo sólido se converte em líquido, a temperatura vai voltar o quê? A aumentar. E aí eu tenho aqui o líquido já puro, sem nenhum resíduo sólido. Quando mudar a inclinação de novo, quer dizer que eu vou ter novamente uma mudança de estado físico, só que aqui do gasoso, culpa do líquido para o gasoso, correto? Depois que todo o líquido se transforma em gás, a temperatura volta a aumentar e aqui eu tenho o aquecimento de um gás. Como ele quer saber qual é o estado físico após 70 minutos, você tem que olhar que esse eixo aqui de baixo é o eixo dos minutos e aqui é o eixo da temperatura. 70 minutos está aqui, certo? Entre 60 e 85. Então, vou botar aqui, ó, 70. Se o meu 70 está aqui, ó, vocês vão pegar, vão subir até achar aí, correto? A temperatura que corresponde a esse 70. Achamos. Quais os estados físicos que eu tenho nessa temperatura? Líquido mais gasoso. Então, qual o estado físico do chumbo? Líquido e gasoso. Também aceitaria mudando do líquido para o gasoso. Também poderia ser uma resposta, ok? Aí vamos à letra B. Quanto tempo dura a ebulição? Então, a ebulição nós sabemos que é essa passagem do líquido para o gasoso, que está representada aqui, ó,
Líquido mais gás a temperatura constante é a ebulição. E quanto tempo dura essa ebulição? Ela dura de 60 até 85 minutos. Se ela dura de 60 até 85 minutos, quer dizer que o tempo da ebulição será igual a 25 minutos. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 8, que diz o seguinte aí. Uma forma de verificar se o álcool comercializado em postos de abastecimento de combustíveis foi adulterado com adição de água é coletar uma amostra de combustível, foi adulterado com adição de água, é coletar uma amostra de combustível e, aí não é, não é e, tá bom? Determinar sua massa em uma balança analítica, submetê-la a uma filtração com papel de filtro, medir o seu volume com balão volumétrico, determinar a sua densidade com um densímetro, ou letra E, observar se ela muda de cor do papel tornação. Bom, gente, o que a gente tem que perceber? A gente está percebendo que eu tenho álcool comercializado. Esse álcool comercializado no abastecimento de combustíveis, ele tem um valor e uma composição específica. O álcool comercializado em postos de abastecimento de combustíveis, correto? Ele é o seguinte, ele é formado por álcool, e aí eu tenho 96% de álcool, esse álcool comercializado, mais water, água. Eu tenho aí 4% de água. E aí, com essa proporção, 96% de álcool e 4% de água, ele vai ter uma densidade específica. Se eu altero, se eu aumento a quantidade de água, porque abastecimento, provavelmente, né, quem for adulterar o álcool vai querer colocar mais água, porque aí eu vou economizar, eu vou ter mais álcool sobrando, eu vou ganhar mais com isso, já que a água é um pouco mais barata, melhor, ela é muito mais barata do que o álcool, isso vai alterar a proporção de massa que eu tenho de água dissolvida no álcool e o volume. E quando isso altera, isso vai alterar uma propriedade chamada de densidade. Um raciocínio que eu poderia ter rápido para resolver essa questão é que a gente tem que lembrar que as propriedades específicas, que as propriedades específicas, elas conseguem fazer duas coisas: identificar materiais e elas também conseguem separar componentes numa mistura, que a gente vai ver aí no próximo capítulo que a gente vai estudar, certo? Primeira série. Uma mistura. Então, galera, a correta aí seria a nossa letra D, determinar a densidade com densímetro. Então, você tem que lembrar as propriedades específicas, né? Que são quais, professor? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, a densidade, ou simplesmente D, e também a solubilidade.
Ok? Sim. Vamos agora para a nossa nona questão, que diz o seguinte: um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leites de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose, açúcar, era maior do que a permitida. Mencione qual propriedade específica desse material foi analisada pelo laboratório para que o laudo apresentasse essa conclusão, discursando sobre qual modificação ocorreu com o seu valor pela adição de sacarose. Então, ele quer também dois comandos. Ele quer qual é a propriedade que foi utilizada, certo? E ele também quer saber como que essa propriedade ela pode causar modificação e qual é essa modificação no valor pela adição da sacarose. Bom, gente, o que que acontece? Nós temos aí uma propriedade que a gente já viu que é a densidade. E a densidade aqui, ó, que eu vou botar no cantinho, é uma razão, é uma divisão entre duas grandezas de uma matéria, massa por volume. À medida que eu dissolvo sacarose, eu dissolvo açúcar, o que que vai acontecer com a massa daquele sistema? A massa vai o quê? Aumentar. Então, a adição de açúcar provoca o aumento de massa, certo? Desse leite. Então, aqui, ó, ADD, açúcar. Quando provoca um aumento de massa desse leite, a gente vai perceber que também vai aumentar o quê? A minha densidade. Aí o volume não vai alterar também, professor? Vai. Mas o volume altera numa proporção muito menor do que a massa. Por isso que acaba fazendo com que a densidade seja aumentada, porque a massa ela aumenta muito mais do que o volume. A gente sabe que quando a gente coloca um pouco de sal ou açúcar no recipiente com água, o volume de água vai aumentar, certo? Mas esse volume aumenta menos. O que aumenta realmente bastante é a massa do sistema. Por consequência disso, por isso que a densidade aumenta também. Então, qual propriedade específica foi utilizada? Foi a densidade. E qual modificação ocorreu? A modificação que ocorreu aumentou o seu valor. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de revisão para o teste dos alunos da primeira série do Colégio Andrade de Figueiredo. Se você é um aluno e gostou dessa videoaula, eu gostaria que você desse joinha. Eu gostaria também que você comentasse qual a questão que você mais gostou, qual a questão que você menos gostou. Se houve alguma questão que você não entendeu, essa é a hora de você vendo esse vídeo, você poder se comunicar comigo pelo meu telefone ou até mesmo deixar algum comentário aí, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno, e eu vou estar respondendo com todo o carinho do mundo, tá bom? Eu queria agora que você curtisse, que você se inscrevesse no canal, que você ativasse os sininhos e fizesse um comentário geral também acerca da aula. Então, questão que mais gostou, questão que menos gostou, um comentário sobre a aula, compartilha com seus amigos muitas coisas que eu quero. Exatamente. Quem não quer alguma coisa não consegue nada. Você tem que querer para conseguir. Por isso que eu estou querendo e estou insistindo que você dê esse joinha, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo bom e você pode ajudar muitas pessoas a também estarem aprendendo química e você pode estar também me ajudando nesse ambiente virtual. E eu fiz esse vídeo com muito carinho, certo? Para que vocês possam estar aí aprendendo, revisando, se aprofundando nesses assuntos. E até a nossa próxima videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. Me despeço de vocês. Até logo. Tchau, tchau.